Então, é uma coisa muito importante, desde o início dos seus estudos, você perceber quais modalidades de narrativa se impregnaram na sua mente. Porque daí tudo que você ouve, você tende a transformar naquele tipo de narrativa que você está acostumado. Né? Então nós temos que ampliar a nossa imaginação narrativa. Não imaginação verbal, imaginação narrativa, ou seja, imaginar situações humanas diferentes. Né? Se você acostumou com meia dúzia, você vai ficar naquela meia dúzia o resto da sua vida. E tudo que você ouvir, você vai... Se você tiver que contar, você vai contar daquele jeito que você aprendeu a contar. Então, quando você vê o nosso jornalismo inteiro, o que é o jornalismo brasileiro? Assim, é uma narrativa no qual existe alguém da direita fazendo alguma sacanagem. É só isto. Não existe sacanagem da direita? É claro que existe. Mas o mundo não se reduz a isso. Você veja, também é importante você ter em vista o seguinte fenômeno, que eu outro dia mencionei num breve post, mas eu deveria ter explicado melhor. De quando aparece a figura do intelectual moderno, quer dizer, intelectual que exerce influência pública, né? Isso começa mais ou menos no século XVIII. Né? Existe um acontecimento que retorna ciclicamente, que é um bando de intelectuais, são pessoas próximas dos ricos e poderosos e que têm interesse neles, não? Impõe uma uniformidade de pensamento, uma uniformidade de narrativa, uma uniformidade de linguagem, sufocando os espíritos verdadeiramente criadores, os talentos verdadeiros, que então não encontram audiência ou mesmo não conseguem se explicar mais, certo? Ou não conseguem publicar, se for no caso do cinema, não conseguem produzir seus filmes. Eu estava lendo a história do Erich von Stroheim. Erich von Stroheim foi um gênio fantástico do cinema. É um dos que podemos considerar mesmo criadores da linguagem cinematográfica. Né? Só que o Stroheim era um artista de verdade. Ele estava interessado na vida humana, na percepção das realidades profundas e na expressão daquilo que ele, na profundidade da sua alma, ele percebia. E em volta dele só tinha dois tipos de pessoas: o que estavam interessados em fazer dinheiro e o que estavam interessados em fazer propaganda política para chegar ao poder. Esses são dois tipos, vamos dizer, de grupos que sufocam a criatividade. Então, nos últimos 30 anos da sua vida, o Erich von Stroheim não conseguiu fazer nenhum filme. Ele só conseguia trabalhar como ator. Claro, que era um ator monstro de ator. Né? Então, ele, quando morreu, foi muito celebrado, mas só como ator. Ninguém se lembrava dos filmes dele. E quando hoje você vê os filmes que ele fez, né, é o Greed, Cobiça, né, tirado de um romance clássico do Frank Norris. Né, o filme começa assim, tem um personagem chamado McTeague, que trabalha numa mina, né, e o McTeague está empurrando um vagão e ele vê um passarinho caído no trilho. Ele para o carrinho, pega o passarinho, faz carinho no passarinho, dá um beijinho no passarinho. Né? Daí ele vai mostrar o passarinho para um colega dele. Né? O colega dá um tapa no passarinho, o passarinho sai voando. Daí o McTeague pega o colega e joga a montanha abaixo, assim, paf! Você já pega. Na cena inicial você já percebeu o personagem, que é um contraste, ele é bom e mal ao mesmo tempo. Né? Na primeira, você já... Então, e o filme mudo, não tem diálogo, não tem nada. Né? Ele fez esse filme, ele fez um outro filme que chama Os Maridos Cegos, né? História de um Corno. Fez o filme A Viúva Alegre, fez filmes maravilhosos. Mas todos os filmes eram muito carregados de sentido humano, espiritual, mais profundo. E os caras não gostavam disso, queriam um filme ou para fazer propaganda política, que nem o Eisenstein, né? Que é uma espécie de um sub-Stroheim, ou queriam fazer filme só para ganhar dinheiro. Né? Então você vê que logo no começo, por exemplo, aparece o Georges Méliès, que faz o filme sobre o Homem na Lua, que é um filme de diversão, né? Ficção científica e diversão, atrai multidões, né? E aparece o Eisenstein com aqueles filmes de propaganda comunista. E esses dois estilos ganharam
o campo. E o Stroheim ficou, né, que era um homem que fazia o filme do conteúdo humano verdadeiro, né, ficou ali no meio, espremido entre esses dois, e logo acabou o espaço dele. E ele, quando morreu, né, ele chegou a ganhar até a Legião de Honra, a Legião d'Honneur da França, mas como ator, né? Se vocês veem o filme estrelado por ele, tem o filme do Billy Wilder, que chama Sunset Boulevard. É o filme de uma atriz louca que domina um roteirista, escraviza o roteirista, desempenhado, né? Os dois atores são fantásticos, mas tem o Erich von Stroheim, que faz o chofer da Madame. O chofer é melhor do que a Madame. Não, um ator fantástico, mas morreu evidentemente frustrado, não conseguiu fazer mais filme. E isso aconteceu com muita gente. Não é isso? E você pega no cinema, existem vários gênios efetivos no cinema, mas não são tão celebrados quanto o outro, que ou entraram no negócio do sucesso comercial ou entraram no sucesso político, né? Então, se você pegar, por exemplo, Robert Bresson, não era nenhuma coisa nem outra, né? E Robert Bresson fez um filme que é O Condenado à Morte Escapou, que é um filme que tem um personagem único, e a história toda é essa aí, quer dizer, o cara que está preso numa prisão nazista e que tramando para inventar um jeito de escapar, né? Dá a impressão que você vai dormir durante o filme, mas você não consegue desgrudar os olhos da tela. Também ele fez uma narrativa que é uma das mais difíceis, que é O Diário de um Pároco da Aldeia, tirado do romance do Jorge Bernanos, que é o personagem mais difícil, é um santo. E é um santo que não sabe que é santo. Entendeu? É um personagem dificílimo de fazer, e ele conseguiu fazer. Também, quando você vê, por exemplo, os primeiros filmes do Roberto Rossellini, como Roma, Cidade Aberta, em que ele inventa a narrativa rápida, onde os acontecimentos se sucedem uns aos outros, né? Que hoje em dia todo mundo sabe fazer, né? E você vê como ele fez e fez. Não fez para fazer propaganda política, nem para fazer dinheiro, mas fez porque aquilo era realmente o conteúdo da sua consciência, né? Então, aí que vocês vão perceber o que é o verdadeiro cinema, o que é o falso. O falso engana muito, muita gente gosta, claro, porque mesmo os cineastas falsos, eles não inventam nada. Eles pegam os recursos que os outros inventaram e copiam e adaptam às suas finalidades, né? Então, tem gente de monte fazendo isso, tá certo? Então, você aprender a distinguir as narrativas que são verdadeiras das que são falsas é fundamental não só na sua cultura, mas na sua vida, gente. Porque é assim que você aprende também a distinguir em quem você deve confiar e em quem não deve confiar. Isso aqui eu tenho um critério, eu sempre confio, sempre. Por quê? Porque todo mundo merece confiança? Não. É porque só você confiando no cara que você fica sabendo se ele está com treta ou não. Se você desconfia, você se defende, né? Então você vive fugindo. Então, quer dizer, você não arrisca nada e você não conhece ninguém. Você se defende de conhecer as pessoas. Por isso que eu digo, não, todo mundo se gaba. A mim ninguém me engana. Eu digo, a mim me engana, mas engano uma vez, né? Duas não. Engano. Para que eu preciso ficar desconfiando, né? Conjeturando, será que o cara está com treta? Não. Se ele está com a treta e fez a treta, eu já vi, não preciso pensar mais. Tá certo? Então a pessoa pensa que eu sou ingênuo. Eu me deixo enganar uma vez, né? E as pessoas, quando fogem, né, foge do vigarista, elas nunca vão saber. Eles vão viver fechados dentro da sua desconfiança, que no fundo é o seu medo, é o medo de viver, né? Quer dizer, o medo de ser enganado é o medo de viver, né? Então, assim, aquela pessoa que nos dá um conselho, né? Não confia nessa moça, que ela vai cornear você. Sai, se ela cornear, a gente fica sabendo, vai embora, ou manda ele embora. Qual é o grande problema? Então, é quem que nunca foi corno? Então, você apreender essas formas de o que é a narrativa autêntica, verdadeira, humana, e o que é apenas a cópia de procedimentos narrativos já criados anteriormente. Isso precisa aprender, gente. Não é isso? Então,
o cinema é uma arte mais ou menos recente, mas o número de gênios que apareceu assim em poucas décadas é um negócio assombroso. Isso não aconteceu em arte nenhuma. Mas no cinema apareceu logo 50, 60 gênios fantásticos. Né?